Mauri, eu vou bater um papo aí com o Trigueira, Mauri. Dá um tempo, por favor, tá? A gente conversa já. Esse aqui é o seu Trigueira Venta. Boa noite. Boa noite, professor. Opa. Vou chamar de novo, Trigueira. Agora. Ah, é porque entrou um amigo aí, um amigo nosso, o Mauri, que trabalhou comigo na empresa, e ele entrou e solicitou, a gente estava marcado, depois eu converso com a Mauri, tá, Mauri? Tudo bem, Trigueiro? Tudo bem? Como é que tá você? Rapaz, estamos aqui. Correndo quanto tempo? Não, muito pelo contrário, estou correndo a favor do tempo. Contra o tempo não dá para correr, né, Trigueiro? É verdade. Isso é verdade. Nós não temos essa possibilidade de correr contra o tempo, né? Mas aí, Olha o Trigueiro, nosso agora. amigo Pedro Martins entrando aí. Ó. Certo. Tá também o Pedro, nosso Pedro é amigo lá lá. Da São Brás, na É, Paraíba. opa, Gente fina, certo. então vou marcar uma visita técnica com ele lá, pra gente ir lá. Pronto, certo. Então, Trigueiro, o que deu motivo para lhe convidar a fazer essa live é um item da nossa conversa que nós tivemos na outra live que nós fizemos. Você lembra? Primeiro, 22 de junho, isso. A sua primeira live que você fez, com né? Ou Seja, Hoje, inclusive, quando você avisou, eu fui nela exatamente para recordar. isso. Você já desvirginou, assim, se é possível nessa altura, né? Então, Trigueiro, É verdade. exatamente o que é que eu andei esses dias pesquisando e estudando para a gente conversar, né? Ou seja, Uhum. eu estava fazendo compra nesse final de semana no supermercado e vi lá várias prateleiras dizendo só pode levar 2 itens, 3 itens, 5 itens, 10 itens, né? Aqui é a mesma coisa. Isso, pronto. Mas é o que é que chamou a atenção? Tem coisa que não está faltando. Tem placa de marketing. Você tem gente aproveitando a situação de alguns itens, né? E botando isso que gera uma escassez na cabeça da pessoa e o pessoal corre para comprar. E aí o preço sobe, Exatamente. né? É a relação oferta-demanda, né? Na realidade, uma Estão se aproveitando falsa. da situação. Estão criando uma situação em cima de alguns produtos, né? Tá certo? Mas o fato é o seguinte: quando eu faço consultoria numa empresa, eu fiz várias consultorias em empresas de indústrias, né? O ponto-chave, que, naquele dia nós falamos na live, era que ia haver um vale de produção que ia causar um gap de abastecimento de componentes, lembra?
Na época, por falta realmente de não ter insumos. Isso, porque ia causar uma oscilação, né? Então, o que aconteceu? Famosa curva do chicote. Pronto. Então, o que aconteceu? É exatamente isso que está sendo refletido agora no Brasil, né? Embora Isso. tem gente aproveitando para outros produtos. Então, quando eu faço consultoria na indústria, que eu fiz vários trabalhos de consultoria na área de produtividade. E aí, o primeiro ponto para garantir a produtividade dos setores seguinte ao que você conversa Abastecimento. é você saber o abastecimento e se tem algum gargalo. Exatamente. Né? E aí, o que Exatamente. não é isso aí? Então, o que está acontecendo agora? Houve um consumo gradual durante a pandemia, todo mundo não estava vendo as possibilidades de abrir tão cedo, em função da quarentena que virou 6 meses, 180, né? E aí Isso. o que acontece? Causou esse vale, né? Ou seja, esse chicote se chamou aí, de desbalanceamento de todas as linhas de produção, porque eu parei na indústria e eu forneço componente para diversas empresas, esses componentes vão faltar se a cadeia não tiver bem sincronizada, eu vou ficar com o produto inacabado no meio da produção. E é o que está acontecendo. Agora imagina isso, que eu vi hoje a notícia, numa indústria de colchões, que basicamente colchão é espuma. Isso não tem, isso é petróleo, velho. Isso não teve isso. E aí está faltando. Né? Mas tem a mola. Mas... Você tocou no assunto, parece até que a gente tinha combinado. Pois não. Porque agora mesmo eu comprei um colchão de uma marca famosa aí, porque eu tô aqui tanto com minha esposa, a gente está com problema de coluna. E a recomendação foi a gente trocar o colchão por uma determinada densidade, mas com molas ensacadas, coisa e tal. Isso. Eu não vou falar o nome ainda dessa marca, porque eu só estou aguardando para entrar com um processo contra ela. Quando terminar o prazo realmente, senão eu vou entrar com um processo contra ela. Pois não. Mas o problema dela aí, ela está alegando a falta de insumos, mas na realidade a gente viu que foi defeito de produção. Né? E logo para mim, que vivo do dia a dia disso, já dei assessoria também para a indústria de colchões, você imagina. Então a gente cobrou o colchão, me prometeram um prazo de entrega, cumpriram realmente dentro do prazo, só que o colchão chegou com defeito. Né? E quando eu ligo para lá, eles estão alegando, porque realmente a gente está com dificuldade de obter determinados insumos, né? E para repor o colchão, eu vou lhe dar 30 dias, tudo bem, vou aguardar o mês de outubro, né? Para que o fato aconteça. Eu tenho tudo fotografado, tudo direitinho, mas a alegação está em cima de insumos. A pergunta é, será que realmente é verdade? Como você disse, a espuma em si é derivado de petróleo. Petróleo nós temos em casa, pô. Ou não é verdade? Isso. Então, o Marcílio aí está colocando, o nosso amigo aí, professor Marcílio, né? Meu irmão, meu amigo. Falando sobre embalagem. Também é um item, né, que é importante. Né, Então, exatamente esse ponto. Ou seja... Deixa eu aproveitar o toque de Marcílio. É o seguinte, eu tenho clientes aqui também que eles estão querendo aumentar a produção. Só que eles não estão conseguindo aumentar a produção exatamente porque não tem embalagem. Né? O fornecedor de embalagem dele está alegando que está faltando insumos. E o insumo da embalagem dele, se for papelão, não tem problema, uma parte de papelão, mas tem outro que é a parte de polipropileno, que também é derivado de petróleo. Isso. Não é? Então, exatamente o que nós tocamos naquela live. Essa falta do sincronismo, você perdeu a sincronia da linha de produção, né? Em função dos abastecedores, que são as indústrias que foram parando, e muita gente demitiu uma boa parte dos funcionários. Aí tem que recrutar e alguém se recolocou. Então, tem todo um processo de retomada muito gradual. E aí, o que está acontecendo agora? Uma inflação por uma falsa escassez. Exatamente. Ou seja, nós temos... Bom, eu vejo isso aí por dois ângulos. Né? O primeiro ângulo seria exatamente uma retenção específica para forçar o governo a liberar recursos. Né? Porque sempre foram acostumados a mamar nos recursos governamentais e a teta agora está esgotada. Né? Então o pessoal está começando a pressionar para isso. E outra, a grande dependência que nós tínhamos de produtos
produzidos na China e na Índia. Uhum. Se você olhar direitinho, recentemente, a linha branca, que é a linha do supermercado, você hoje está com dificuldade de adquirir alguns produtos. Hoje, conversando com um amigo, ele mesmo disse, eu comprei um ar-condicionado que não era o que eu precisava, porque só tinha aquele. E o outro me prometeram, o pau Deus sabe para quando, porque está faltando peças e componentes. Uhum. A mesma coisa está acontecendo na indústria automotiva. Nós estamos com esse problema na indústria automotiva. Alguns carros estão deixando de sair de linha de montagem por falta de peças e componentes que vêm de fora. Mas aí, eu não sei se você lembra, em 180 dias não teve muita venda de carro. Tinha um estoque a se vender. E aí... Mas agora disparou, né? Agora disparou, na realidade. Mas ainda tá pelos dados que eu tenho aqui, eu falo passeio. O caminhão está em falta. O caminhão não está dando para quem quer. Mas começou a cair a venda agora também, né? Então, e tecido, que está praticamente dependendo da China. Você vê agora Santa Cruz de Caparibe e Toritama aqui em Pernambuco, aconteceu isso, uma loja de tecido, o pessoal só faltou saquear, que é todo mundo buscando, querendo produzir os seus produtos e não tem tecido. Pronto, aí o que está acontecendo? Todo mundo está preocupado com a falta e para garantir o final de ano, só que tem esse gap aí para retomar, porque ficou nessa brincadeira de retoma, não retoma, e foi sendo feitos os consumos, e aí desbalanceou toda a linha para boa parte dos produtos, né? Ou seja, principalmente aqueles que têm vários componentes. E aí é onde entra todo o processo da logística que foi descalibrada, né? Ou seja, a cadeia toda descalibrou. Entendeu? Aí você tem que... Como é que retoma isso e não retoma de uma vez? E aí há uma falsa, que eu chamo de falsa escassez, e nós estamos perto de um Black Friday. É verdade. Vem aí, né? Então, quem tiver estoque vai poder ganhar algum dinheiro, né? Então, Rapaz, eu não sei se a gente vai poder continuar chamando de Black Friday. Por causa do... Porque se você falar agora em Black, é problema, dá uma ação contra você. Né? Vamos chamar de outra coisa. Esse negócio está ficando... Vamos falar Commerce Friday. Pronto. Isso. Né? Inclusive, teve uma fábrica aí de cosméticos que não vai usar o termo Black, né? A Natura, se não me engano, né? Natura é Boticário, uma das duas. O Boticário, uma das duas, exatamente. Eles estão evitando isso. Agora mesmo a Magazine Luiza levou um processo porque disse que só ia contratar vendedores negros agora. Não, isso é brincadeira. Ele lançou um programa de trainee, que são candidatos a cargo de diretoria, na sequência de executivos. Então, o que ela fez? Ela forçou para poder ter os componentes que ela estava faltando na estrutura dela. Aí agora fizeram uma denúncia chama de racismo reverso. É incrível. Contra os brancos. Então, é uma coisa... a sociedade está meio, né? Então, mas voltando afinal de contas, eu e você, nós somos brancos ou somos negros? Rapaz, eu sou ser humano. Isso, eu não tenho cor. Pronto. Você definiu exatamente isso. Todos nós somos seres humanos, independente de cor, raça, religião, né? Leva quatro, mas o pessoal está levando isso a muito de mimimi. Essa que é a verdade. Isso. Então, isso nunca tive problema com relação a isso, né? Mas voltando também ao não. nosso, né? Então, aí, como é que entra, e aí, onde falta o ferramental do pessoal, a tal da sincronização da produção, porque eu desconheço, eu já fiz plano mestre de produção, né? Sistema que te dá esse encadeamento para tu sequenciar as tuas compras, né? E aí, quem compra, por exemplo, da China, que você falou aí, a China, para chegar aqui no Brasil, deve ser qualquer coisa de 2 meses ou um pouco mais, fora a burocracia. Exatamente isso, então, a gente tem 90 dias hoje. Alguém vai ter que botar alguma coisa dentro do avião. Né? Já aumenta o custo. Vai aumentar o custo. Né? Então, aí, mas eu tenho impressão que o pessoal não vai fazer isso, não. Porque o frete aéreo está inviabilizando hoje determinadas situações. E o mercado não está disposto a pagar esse preço, não, doutor. Mas aí tem um detalhe interessante, viu? É que os aviões estão sobrando. Ociosos.
Isso, de pessoas. Então, estou usando o lugar de pessoa para carga. É que só o que eu viajei para Angola, no que eu viajei para Angola, metade do assento era com carga, metade era com passageiro. Isso. Né? Então, pronto. E aí é o seguinte, é uma grande oportunidade para quem tem estoque de qualquer coisa para vender os estoques velhos. As pontas de estoque vão acabar se fizerem o trabalho correto de venda. Você concorda? Não sei, viu? É uma coisa a ser estudada com carinho, porque você repare que a cadeia está sendo afetada principalmente, não é pelo desabastecimento no meio da cadeia atacadista varejista. É porque o e-commerce está praticamente fazendo com que o produtor está levando direto ao consumidor final. Quer dizer, mudou o ciclo da cadeia, se você observar direitinho, né? Então, quem produz hoje é quem vai sentir o aspecto do desabastecimento ou não. Porque o restante da cadeia é em função de ter a mudança na forma de trabalhar. Eu estou vendo dessa maneira. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão com estoque, e mesmo baixando o preço, dependendo do produto, ele não consegue vender. Aí, talvez seja um problema de marketing, né? Sim, aí a empresa é um todo. Ele tem que analisar exatamente onde é que o fato está estrangulando. Se eu preciso incentivar o consumidor mais um pouquinho, se está precisando de propaganda, se realmente meu custo não está, o meu preço final não está aviltado, né? Porque a gente está fazendo uma pesquisa aqui, eu e com outro colega de Natal, exatamente para saber do consumidor, como está ele. Isso eu não ia nem falar nesse aspecto, mas essa pesquisa a gente vai depois divulgar, porque a gente não tem ainda dados concretos, né? E é uma pesquisa que a gente está fazendo com amostra, base científica de aba 4. A gente quer saber do consumidor quais são os fatores geradores de insatisfação dele e, principalmente, como ele comprava antes e hoje está comprando depois, pelo menos para alguns itens essenciais, né? Para saber se está havendo a mesma relação do antes com o depois. E a gente está sentindo nisso aí que houve uma redução. E a gente discutindo está dizendo, olha, está havendo algum problema aí. Porque talvez, vamos imaginar, você comprava água sanitária para você passar o mês com ela. Hoje ninguém está fazendo mais isso, ele compra para passar uma semana. Aí o pessoal vai com mais frequência ao supermercado. Só que, como você disse no início, o supermercado hoje, eu tenho encontrado aqui, gôndolas praticamente vazia. Mas vazia por quê? Porque eles preenchem com o mesmo produto gôndolas que não deveria ser daquele produto. Então ele está preenchendo espaço. Né? Agora, de produtos que nós sabemos que temos insumos, não justifica. Isso. Agora, produtos que dependem de insumos externos, aí vamos analisar o porquê, né? Agora, você que é um homem da logística aí, um professor dos estoques, de tudo aí, você conhece alguma ferramenta que cria essa sincronicidade e tira o gargalo da produção? Mágica eu ainda não vi, não. Não, pelo menos uma ferramenta. Não, eu desconheço. Não, existe o MRP, COP, né, como o pessoal chama, que é a integração entre vendas e operações, que tem as ferramentas. Se trabalha com isso. O MRP é né? Então, o MRP você tem que ter a árvore de produto muito bem montada, você tem que ter um planejamento de venda muito bem feito. Isso. Porque todo o teu estoque vai ser baseado na informação de vendas. Então, se o pessoal de venda diz que vai vender 1.000 e você não vender 1.000, eu vou me preparar para essas 1.000. E agora? Se você não vender? Ou seja, a coisa tem que ter muito bem aliada. E os dados do passado, eu sempre digo isso, a essa altura não serve muito de base, não. A gente tem que ver os bases a partir da pandemia. E analisar dia a dia essa tendência. Acabou-se aquela hora de fazer tendência de projeção para 12 meses. No momento, não tem condições de fazer isso. O que eu vi hoje um economista falando, ele escreveu no jornal, estou lembrado do jornal, é que agosto já foi melhor do que o agosto do ano passado. Mas o acumulado dos 8 meses iniciais do ano estão menor do que o acumulado do passado 8 meses, em cerca de 15%. Mas existe esse pico, né, de consumo por causa dessa possibilidade da falta,
onde o pessoal correu para se abastecer, porque nós vamos chegar o Dia das Crianças, e aí brinquedo não vendeu muito. As lojas estão cheias de brinquedo. Não está, exatamente. Não e não está vendendo. A perspectiva é que esse Dia das Crianças agora mesmo, as vendas sejam 6% menor do que a do ano passado. Né? É as projeções que o pessoal da área de comércio está fazendo. Isso. Daí você tem depois a parte eletrônica, que vê os componentes de fora, ou TV, celular. Então, isso aí tem algumas falhas no abastecimento, mas o consumo... Não, com certeza. A linha branca está com esse problema, a linha de eletrônico está com esse problema, a linha de confecções está com esse problema, né? Alguns produtos alimentícios também, né? Está com esse problema. A parte de autopeças está com esse problema, porque você vê que todos os segmentos estão passando pelo mesmo problema. Uma boa parte, né? Não todos, né? Uma boa parte. Essa altura eu tenho dúvida, viu? Me dá um aí de exemplo, que esteja bem... Eu acredito o seguinte, se você for na área de hortifruti granjeiro... Não, o agro é fora de contexto. Então pronto. Então... tira o agro daí, que não vamos falar de agro, vamos falar de indústria. Mas aí entenda. Que mesmo derivado do agro está sofrendo problema. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora, extrato de tomate. Produção de tomate tem a doido, mas eu vou embalar com o quê? O extrato de tomate. Mesmo que não seja na latinha, seja no refil ou seja na caixinha, está faltando embalagem. Está sobrando tomate. E papel, caixa de papelão, a gente não depende do exterior, não. Está sobrando tomate, né? E está sobrando tomate. Por que o preço Resultado. Tá... E por que o preço está caro de tomate? Porque estão se segurando, né? Aí é outra história. Né? Aí é outra história. Então, e aí é o seguinte, aí vamos para o outro lado. O extrato de tomate hoje ele sai ensacado. Esse não está faltando. Não. E outra coisa, então, são eles desenvolveram, veja bem, eles desenvolveram, aí é uma estratégia de produção. Eu dei assessoria há muito tempo aqui, logo no início da fábrica, a Palmeiron, que na época pertencia ao grupo do dono do Bom Preço, João Carlos Paz Mendonça, depois foi assim por diante. E eles estão mantendo hoje uma estratégia que naquela época se fazia. Porque o tomate, antigamente, você tinha safra entre safra. Hoje, praticamente, não existe mais isso. Porque já desenvolveram espécies para ter produção durante o ano todo. Então, o que é que eles fazem? Eles preparam os extratos, estocam em tambor. Né? Estocam em tambor. Então, resultado, eles consomem todo o tomate. Então, o tomate, que é para ser o tomate de mesa, vamos dizer assim, falta no mercado. Porque a indústria já absorveu, mas está tudo estocado em tambor. E aí o preço para o consumidor começa a subir. Tá certo? Mas para a indústria, não, porque ela tem a polpa lá, e já está processada, falta apenas o momento certo para poder fazer a embalagem. Só que eles agora estão pagando por esse preço. Porque não tem embalagem. A caixinha nem o refil. Mas o refil é um filme de petróleo, não tem falta. Não justifica, né? Não justifica. Tem gente se aproveitando da situação e replicando em outros produtos um problema de alguns produtos, que é uma boa parte, mas replicando. Não, concordo com você. Existe sempre os dois lados da moeda. Um é o lado político, querendo tirar vantagens políticas e econômicas, obviamente, né? E o outro lado é a relação oferta-demanda. Não tem... Hoje mesmo eu estava estudando aqui, reestudando, estou até com ele aqui, para você ter uma ideia, na minha mesa. Não sei se você conhece esse livrozinho aqui, essa belezinha. Meu nome? Administração Estratégica da Logística. Olha a grossura dele. Vixe Maria. Esse é o livro do Lambert Stock, que foi traduzido do Brasil pelo Vantini. Esse eu ganhei do meu amigo Vantini de presente. Né? Aí você tem, essa grossura você tem que ter uma logística só para ler. Não, é verdade. Mas ele tem bastante prática. Esse livro, para você ter uma ideia, ele é de 98. Bastante tempo. Só que está falando coisas lá do dia a dia do processo de distribuição de oferta-demanda que está acontecendo exatamente hoje. Mudando exatamente nesse ponto que você falou, aí, mudando um pouquinho aí, direcionando para a parte prática. Você que tem um contato direto com as indústrias, você fez vários trabalhos aí de treinamento nessa parte, principalmente
nessa parte de compra em estoque, você tem vários custos aí integrados. Como é que o pessoal está Agora mesmo nós temos um pela internet. Nós vamos fazer um ao vivo na próxima semana. Aí eu vou aproveitar a propaganda. Dia 13, 14 e 15, que é terça, quarta e quinta à noite, são 2 horas por dia. Então você está com o pessoal, ao vivo. Você está em contato com o pessoal direto. Como é que eles estão comentando essa escassez na linha de produção? Essa falta de alguns componentes? Bom, bem baseado, todos eles estão preocupados. Como eu te falei no início, tem um dos meus clientes que está querendo aumentar a produção, não está conseguindo porque está faltando embalagem para ele. Ele está preocupado com isso. De papelão ou de plástico? É de papelão. Né? Embalagem de papelão. E papelão não justifica, né? Que a árvore está lá, não tem... Só Exatamente. que a indústria parou, né? Parou, e para retomar, que eu acho que você tem todo o processo. E a outra indústria que também está preocupada, que é meu cliente, é a indústria de confecções, em que ela está preocupada porque não está com o tecido suficiente para atender a demanda de final de ano. E os pedidos de importação, que era para ter chegado em setembro, não chegaram. Porque a indústria têxtil praticamente hoje é na China, né? Ou na Índia. Né? Então, eu tenho um grande cliente aqui que ele vai de 3 em 3 meses para a China. Só que deixou de ir e já está com problema sério de faturamento. Porque os pedidos que eles faziam já não estão mais sendo entregues nos tempos que antes eram entregues. E aí é o seguinte, só que a China, ela voltou antes de todo mundo, né? Sim. Era para ter alguma coisa, mas tem a demanda, tem a compra, tem o processo todo, tem todo... É o pessoal que parou, que ficou sem dinheiro para comprar, e aí a China não vende a prazo, tem que pegar o dinheiro num banco para pegar o dinheiro e voltar. Então, tem todo exatamente. Hoje as linhas de crédito para eles lá escassaram. Ou seja, eles só estão atendendo se for pagamento à vista, cash. E aí tem... Isso é uma relação que está acontecendo mundialmente. E principalmente agora que houve uma retaliação por parte dos Estados Unidos, não só para produtos chineses, mas para pessoas que tenham credenciais vermelhas, vamos dizer assim, não vai mais entrar nos Estados Unidos. Né? Uhum. Eu fico preocupado porque o logotipo tem vermelho, o teu tem vermelho também, mas não tem nada a ver com isso. Não. A gente não tem nada a ver com isso, não. Não. Minha credencial aqui é outra. Mas é isso mesmo. Se você olhar direitinho, é o que está acontecendo no mercado. Uhum. O pessoal está tudo preocupado. Eu estou estimando que isso não vai realmente ser agora em outubro. Isso vai realmente dar o verdadeiro impacto exatamente em dezembro. Né? Em novembro, no Black Friday lá, né? Eu acho que o Black Friday não vai haver, não, como deveria ser feito. Mas eu acredito o seguinte, que nós vamos ter uma grande oportunidade de dar uma limpa nas pontas de estoque. Aí tudo bem, beleza. É a grande oportunidade sobre todos os aspectos. Ponta de estoque já vai... Aliás, já estão fazendo isso. Você sabe que eu sou colecionador disso aqui, né? De miniaturas. Os carrinhos que antes custavam R$11 já baixou para R$9,90. E as coleções que foram lançadas anteriormente, já tem alguns casos vendendo a R$7. Então você tira já por aí. E olha que nessa época é época de brincadeira de criança. É a hora de vender isso aí. E ele baixando o preço é coisa que a gente fica assim preocupado, né? Isso. Deve estar super estocado. Mas aí, agora, em compensação... Hoje eu fui para o supermercado. Né? E aproveitando que você abordou isso, aliás, quem faz nas compras de casa sou eu aqui. Então, eu tenho ido... eu tenho ido praticamente aos supermercados, não só para compra, mas para pesquisar. Eu tenho feito isso nas segundas, quartas e sextas. Porque como eu estou fazendo fisioterapia para o problema que eu tive no ombro, a fisioterapia é bem pertinho do supermercado. Eu termino a fisioterapia, eu corro lá e vou observar as coisas, o que é que está acontecendo, o movimento, tudo. Os movimentos, não estão essas coisas todas. Não. Né? Inclusive, eu cheguei a perguntar qual é o horário de maior pico. Aí não está tendo mais horário de pico. A resposta que eu tive lá de um gerente de supermercado que eu conheço. Né? Não está tendo mais horário de pico. As reposições, que antes eles faziam reposições praticamente diárias, hoje estão fazendo 2 dias, 3 dias, dependendo do produto. É sinal que as vendas caíram.
Isso. Não está tendo essa... Ou está faltando o produto, também tem isso. Né? E os preços estão num desbalanceamento danado. Por exemplo, a cebola hoje, que segunda-feira passada estava por R$4, hoje estava por R$1,50. Em compensação, o tomate que estava por R$2 estava por R$5,90. Aqui estava 8. Falando de tomate. Aqui estava 8. É? 8. Sério? Sério? Caramba! Não tem motivo. O arroz que todo mundo aí ficou até brigando pro arroz, o arroz estava por R$5. Só que antes era R$1,80. Mas caiu agora para R$3,80. Não tem os abastecimentos. É porque chegou o bocado, foi importado um bocado, ele chegou. Estão usando uma falsa ausência de estoque. E tem vários locais do supermercado com informações para poder gerar essa sensação de escassez, e aí o preço sobe. Depois o leite. Mas é isso que o leite concordo com você. O leite em pó subiu 10%. O leite em pó subiu 10%. Olha, eu vou te dizer com certeza a realidade daqui. A realidade aqui. Eu tenho 10 produtos hoje que eu tomo ele como base de referência para ver se há havendo flutuação de preço. Isso eu faço já há anos, essa pesquisa com esses mesmos 10 produtos. São produtos essenciais para o dia a dia nosso. A variação de preço que teve de maio até hoje já vai em 17%. Que é 17% com a inflação que a gente está de 1%? Que inflação é essa? É porque é a cesta, né? É uma cesta. Exatamente. Alguns produtos são de cesta básica mesmo, que eu flutuando, mas mesmo assim varia de região para região. Né? A preocupação é, nós vamos ter realmente Natal? A essa altura a pergunta é essa. O Natal como a gente conhece. No transporte, teve uma correria desenfreada por caminhão e até ameaçou subir o custo. Mas aí quando foi visto é o seguinte, não tem de fato esse consumo, é um movimento, as pessoas saem de casa e correram para as lojas e as lojas não estavam com estoque. Então gerou essa sensação de escassez que vai ter que sincronizar de novo a linha de produções para poder você ter esse abastecimento normalizado, mas está começando a ficar. Né? Algumas transportadoras transbordaram de carga, né? Outras estão lá embaixo, né? Mas ainda está, na média geral, um pouco abaixo. Mas existem uns picos, e esses picos é que causam essa sensação. E aí a mídia ajuda a esquentar o negócio. A reforçar nisso aí, exatamente. Isso, porque aí existe toda uma estratégia para poder exatamente desestabilizar os preços. E aí, se isso soltar, aí nós vamos ter problema. E como? É grande. É para a gente começar a pensar nisso com mais carinho, ficar observando isso com mais carinho, como é que vai ser o comportamento, principalmente nesse mês de outubro. Eu diria que esse mês de outubro vai ser um mês básico para tudo, até porque em novembro nós temos eleição, ninguém vai querer fazer outra coisa a não ser pensar em eleição. Né? Pelo menos na eleição, hoje em dia, a gente sabe que não consome mais nada do que não seja eletrônico, né? Porque vai ser tudo digital. Né? Não, e tecido, para fazer as bandeirolas. Né? Mas é muito pouquinho hoje. E o desmatamento para tirar as varas para sustentar as bandeiras, que mais a gente vê por aí? De plástico. Nada, rapaz, aqui não. Hoje mesmo, quando eu fui para sair, uma rua só de bandeirola, tudo de tecido. O pessoal usa o cabo de vassoura, né, para fazer o... Não, estão fazendo vara de bambu. Mas isso... Estão desmatando. Isso é uma coisa totalmente ultrapassada. Hoje, com a estratégia de marketing digital, com a estratégia, você tendo um bom cara de tráfego, de contratação de tráfego, eu acerto a tua caixa postal e você vai ficar me vendo sem ter que ir na rua. Isso aí é uma coisa vencida já. Isso é coisa de marqueteiro antigo. Não faz mais sentido, que não tem mais outdoor, não tem mais... Não faz mais sentido ficar em sinal fazendo isso. Isso é coisa para cidade do interior. E olhe lá, se o cara tiver um bom cara de tráfego, eu consigo acertar, se eu for candidato a vereador, se eu precisar 10 mil, eu consigo acertar em 20 para os 10 me votar. Isso, o marketing digital faz isso. Não há mais... Mas foi por isso que essa lei que foi aprovada agora
a lei de dados, foi prorrogada para o próximo ano. É porque, por ela, você não vai poder mais usar os dados do teu cliente para fazer isso. Uhum. Prorrogar exatamente para dar chance dessa eleição o pessoal ainda fazer. Né? Porque essa lei dos dados aí é exatamente isso. Determinadas informações dos seus clientes você não vai poder mais repassar, senão ele pode acionar você. Uhum. Né? Ele não justifica, por exemplo, você está pedindo idade, está pedindo o tamanho do pé do teu cliente, o tamanho da mão, né? Uhum. Para depois estar repassando isso aí, como aconteceu muito. A gente sabe que algumas empresas aí colheram o dado e depois estavam vendendo o banco de dados dela para o mercado, para fazer as famosas malameios, como a gente chama. E foi prorrogado agora, foi? Foi, vai entrar para o ano. Era para entrar já agora. Prorrogaram porque a gritaria foi grande, né? Uhum. Ainda falta, inclusive, normatizar algumas coisas, porque tem a lei aí, mas falta ainda regulamentar alguns elementos dessa lei. Uhum. Hoje eu estava discutindo aqui com o pessoal de informática exatamente sobre isso. Que tipo de informações nós vamos poder usar? Porque essa altura está gerando muita dúvida. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu falei da fábrica de colchão, eu não posso falar da fábrica de colchão que eu estou com problema aí agora, porque isso pode gerar até dano no final, é um problema contra mim. Uhum. Percebeu? Entendi. Mas voltando ao assunto, eu diria para o pessoal ficar antenado com relação a realmente tentar separar o lado político do lado, efetivamente, da relação oferta-demanda. Uhum. Né? Eu recomendaria ficar todo mundo aí antenado, veja o que está acontecendo. Chegou a hora mais do que nunca da gente, infelizmente, pesquisar e buscar onde está o menor preço. E o pessoal da cadeia produtiva vai ter realmente que se preocupar, porque, como eu te disse, não existe mágica de teoria, pelo menos eu desconheço nesse tempo todinho, para você equilibrar a produção, a não ser que você equilibre reduzindo a tua capacidade produtiva. Aí é outra história. Isso, mas vai nivelar ela pelo que você tem. Isso, mas ou que você é capaz de abastecer. Isso. Mas eu ouvi de uma pessoa hoje interessante. E se eu não conseguir os produtos para a minha loja, eu vou comprar outros produtos que eu não vendia para ocupar o espaço e vender. Sim, aí já é o princípio da diversificação. Isso. Né? Você vai fugir, às vezes, até o foco do teu negócio. Isso. Por uma questão de sobrevivência. Isso. Tudo bem, nada contra. Agora é preciso também saber o seguinte, será que esse novo produto que você vai vender, o teu público quer ele nesse tipo de loja? É outro questionamento. Mas não é? Você... Eu vendia só vidro, de repente eu começo a vender plástico. Né? Como um exemplo. A Avan, aqui, por exemplo, que não era supermercado, criou lá umas gôndolas e botou a área de supermercado para poder abrir junto com o supermercado. É competente. Isso aí, ele está competindo realmente. Uhum. Isso a Avan está fazendo no Brasil todo, não é só aqui não, né? Aliás, aqui nós não temos Avan, não. Vocês têm aí, aqui só tem Petrolina, se não me engano. Não, aqui também não tem não ainda. Não tem ainda não. Né? Mas ele está entrando no Nordeste. Ele está buscando novos mercados. Né? É a famosa matriz de Ansoff, né? Que a gente estuda tanto no marketing, né? Ou seja, produtos velhos em novos mercados e produtos novos no mesmo mercado. Isso. Por isso que eu estou dizendo, é uma grande oportunidade para desovar os estoques. Sim, quem tem, né? Isso. Mas tem. Eu não estou vendo o pessoal com muito estoque, não. A não ser pessoal de comércio. Isso. Principalmente que trabalha com sazonalidade. Por exemplo, o pessoal já começou a lançar Natal. Isso. Para vender os estoques de Natal. Já as vitrines já estão cheias de Natal aí. Papai Noel vem mais cedo. Mais cedo. Carnaval eu não sei se vai vender, porque não vai ter. Então quem tem estoque guardado para o Carnaval vai ter problema no próximo ano, ou no início desse ano. Uhum. Né? Certeza. Já o São João do próximo ano, possivelmente tenha, mas não será no mesmo nível. Vai depender. Se a vacina não sair, nós não vamos ter Carnaval. Não vai ter nada. Não, já alguns estados já disseram taxativamente que não vai ter. Réveillon, então. Réveillon está em cima. Rio de Janeiro e São Paulo já deixaram bem claro que foram os culpados de tudo, que no Carnaval era uma gripezinha, né? Isso. Eles já disseram que não vai ter Carnaval. Já estão dizendo da agora. Tanto é que o pessoal de escola de samba já está preocupado. Uhum. Que a fonte de receita deles é exatamente isso. E os subsídios para as escolas acabaram, né? Agora você vai ter que buscar no mercado. Isso. Então, aí o que nós temos, então, olha,
é todo um contexto que a gente pensa que não. Um carnaval, um réveillon, tudo isso tem consumo de bebida, Isso? de muita comida. Então, e aí você não tem, né? Agora, me diz uma coisa. Tu ouviu falar que faltou cerveja? Não. Pelo contrário, baixou até o preço. Bebida faltou? Não. Até aqui, não. Agora, impressionante como o foco é em cima do alimento e algumas coisas. Isso. Então, Já faltou... Olha, faltou papel higiênico. aí como é que E falta todo mundo correu para comprar. No início, todo mundo correu, né? Isso. Para comprar e estocar. Embalagem é papel ou plástico. E tem papel. Então, vou te dar um exemplo. Já que a gente falou em papel higiênico. Nessa minha pesquisa que eu faço, a relação custo-benefício por rolo do papel duplo, folha dupla, do papel higiênico. Vou botar pelo mais barato. Tem várias marcas. Mas, geralmente, as folhas duplas são marcas tops e custava, no mês de março, 89 centavos por rolo. Pode ser pacote com 16, pode ser 14 com 24, 36. Hoje, está custando 1,22 por rolo. Então você vê 50% de aumento no rolo de papel higiênico. Será que o pessoal está comendo tanta feijoada assim? Para ir buscar tanto papel? Isso. Então, esse é um dos problemas que a gente vê. Isso. Então, esse desbalanceamento, né? Ou seja, e aí tem uns produtos que refletem outros que não tem a ver com a cadeia de produção daquele outro produto. Exatamente. Esse é o problema. Né? Então, há um aproveitamento aí de uma oportunidade de quem é o supridor de alguns mercados por causa dessa falsa escassez de alguns. Tem realmente alguns setores desbalanceados, com os gargalos de produção, né, em função de alguns componentes que faltam. Que não, como isso, um carro, vai sair o carro, mas faltou no carro. Basta o parafuso da roda e pronto, o carro já não sai. Mas está acontecendo isso agora, exatamente o parafuso. O seu exemplo foi na mosca. Né? E esse parafuso era com aço especial em função do torque para evitar o rompimento dele, coisa e tal. E só quem estava fabricando esse parafuso era o chinês. Comprava o nosso aço daqui sob a forma de commodity, transforma lá o bichinho e devolve para a gente bem mais caro. Só que agora também está faltando. Né? Isso. E esse é por isso que o Brasil vai ter que sair desse negócio de commodities. Rapidinho, meu modo de ver, em termos de investimento. Por que é que eu tenho que exportar minhas commodities para depois receber o produto manufaturado quando eu tenho a matéria-prima básica aqui dentro de casa? É a hora de incentivar indústrias para aqui. Né? Por exemplo, do aço, do processamento de agroindústria. As fábricas de tomate que existiam aqui, muitas delas desapareceram. Né? Está na hora de voltar, porque tomate tem. Por que eu vou exportar soja e não fazer o óleo aqui dentro? Tem o óleo e os outros derivados da soja que eu podia fabricar aqui dentro. Eu acho que chegou a hora, o momento é esse. Para evitar a dependência que aconteceu não só com o Brasil, mas com vários países, que até eu tenho um amigo que outro dia fazendo uma palestra, ele disse, o que está acontecendo é que o pessoal aqui no Brasil sempre brigou por uma coisa que eu chamo de preçoento. Política preçoenta. Só olhava o menor preço. Não olhava a relação custo-benefício. Resultado. Muitas empresas fecharam aqui, levaram para comprar suas coisas lá fora, né? E agora querem recuperar a empresa e não tem cacife para poder reativar a empresa. E está da dependência lá de fora. Isso. E esse é um fator exatamente de influenciar a demanda. Então pronto, então vamos deixar aí um dever de casa para você com seus amigos, já que você é o homem do estoque e da compra. Para nós, e fazer essa pesquisa em loco aí, somente você abrir um curso agora, vai aparecer esses números para você. Espero. A gente conversa em um outro momento exatamente sobre esse desnivelamento, desabastecimento, por essa falta de sincronicidade nos abastecimentos das linhas de produção. Em função Deixa eu dizer uma coisa, eu vou fazer uma propagandazinha também até do meu curso, porque eu estou com ele sobre dois aspectos. Eu estou ele ao vivo e tenho ele gravado. Né? O gravado você assiste ele a hora que você quiser, através de uma plataforma chamada Aprenda. E o outro eu faço aqui pelo Google Meet ao vivo, né, 2 horas por dia. Então você veja uma coisa, uma das coisas que a gente tem discutido muito nesses cursos
inclusive com um cliente eu fiz isso, exatamente trabalhar de forma analítica e nunca na teoria do feeling. Porque o que é que a gente pega? A maioria das empresas que estavam fazendo o curso com a gente, a maioria realmente estava estocada. Mas estocada na ponta de venda, não na ponta de insumos de produção. Vocês compraram muito para vender e não venderam. Então o que é que a gente fez? A gente dimensionou o nível de estoque, a gente desenvolveu aqui uma metodologia baseada na classificação ABC, em que a gente dimensiona os lotes de compra, o estoque mínimo e o estoque máximo dessas empresas, por exemplo, baseado nos dados que ela tem. Logicamente a gente faz uma análise dos dados. Nós conseguimos reduzir para um cliente aí agora em quase 40% os estoques dele, só fazendo com que ele comprasse de acordo, sem ter ruptura. Tem esse detalhe. Que o risco é você reduzir e ter ruptura. Aí não adiantou de nada. E você deixa de vender, deixa de entrar dinheiro. Né? E graças a Deus a gente está tendo tanto é que teve uma startup aí que está querendo ver se informatiza essa metodologia que a gente adotou, e tudo bem. Né? O mercado é para isso mesmo. Tá certo. Pô, meu amigo, vamos então fazer esse levantamento para a gente voltar a conversar, né? Vamos sim. Vamos voltar a conversar. Você pesquisa aí, eu pesquiso por aqui. Há um desabastecimento em função dessa falta da sincronia dos abastecimentos dentro das linhas de produção, mas existe um oportunismo. Isso. Eu digo sempre que é nas crises que tem as oportunidades. Isso. Né? Não é o oportunismo nesse sentido que você falou, não. Né? Mas é o oportunismo aí de algumas pessoas exatamente para ou ganhar mais dinheiro ou pressionar politicamente. Isso é oportunismo realmente. Né? Mas se o pessoal começar a olhar, tem muitas oportunidades que eles podem trabalhar. Isso. Deixa eu dar um print aqui na nossa tela aqui para a gente ver se eu... Vamos lá, depois manda para mim. Diga X. Você é o homem especialista nisso aí. Agora... Como é que bate aqui? Peraí. Esse aqui eu desligo, aí dá doce. Eu também não estou conseguindo aqui, não. Então, vou deixar para outro momento, não estou conseguindo, não. Pô, Trigueiro, obrigado pelo papo. Era mais para a gente voltar. É bom a gente começar a trocar, inclusive o que estiver acontecendo por aí, passar para a gente. O que estiver acontecendo aí, eu passo para vocês. Eu acho que a gente precisa ter essa cadeia agora de informação. Isso. Para que todo mundo possa se prevenir e se posicionar em relação a como é que a gente pode ajudar os nossos clientes, né? Isso. Tá certo. Tá joia? Tá ok, então, meu amigo. Boa noite. Hasta la vista, como diz o pessoal. Um abraço do nosso amigo Marcílio aí. Um abraço a todos aí que nos passaram a ver aí. Eu divulguei aqui por aqui também. Pronto. Né? O pessoal. Salve e te mando aí, tá bom? Tá joia, beleza, me manda mesmo. Um abraço. Um abraço grande, meu filho. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu.